Ok. Então, gente, como eu estava comentando com vocês, hoje nós iremos concluir a parte de cardiopatias, né? De patologias que acometem o sistema cardiovascular. Dividimos essas patologias em 4 aulas, né? Sendo hoje a quarta, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cardiopatias congênitas, tá certo? Consegue ver o slide direitinho? Em tela cheia? Sim? Sim. Beleza. Ok. Qualquer coisa que tenham dúvidas, podem interromper a aula, pode perguntar, tá certo, gente? Para que nós não demos, a gente não dê prosseguimento sem que vocês todos estejam entendendo, né? Porque eu acho que como já ficou perceptível para vocês, um conteúdo para ser entendido, ele depende do outro, do anterior. Então, não permitam que eu prossiga sem que vocês estejam entendendo alguma coisa, tá certo? Então, gente, para nós falarmos hoje sobre algumas cardiopatias congênitas, é preciso fazer uma revisão mais específica do coração para que possamos entender como é que ocorre, como é a fisiopatologia dessas doenças, tá certo? Vejam que a cada abordagem que nós vamos fazendo, nós fazemos uma revisão anatomofisiológica mais específica para o tema da aula, né? Como hoje nós vamos falar de prolapso, que é conhecido como sopro cardíaco, né? É necessário fazer revisão de algumas estruturas anatômicas específicas do coração, tá certo? Então, aqui nessa imagem, gente, nós conseguimos ver o coração na parte interna. A gente visualiza ele na parte de dentro mesmo dele, tá certo? E como já falei para vocês, o coração é um órgão muscular, né? É um músculo cardíaco estriado involuntário. Quando eu digo que é involuntário, eu digo o quê? Que eu não consigo controlar quando é que ele vai contrair, nem tampouco quando vai relaxar, né? Ele tem a atividade própria dele, né? E esse órgão muscular, gente, ele é formado por 4 câmaras cardíacas, certo? Sendo as duas câmaras cardíacas superiores chamadas de átrios, né? E as inferiores chamadas de quê? De ventrículos, tá bom? Sempre que vocês olharem uma imagem anatômica em um slide, gente, pense como se você estivesse dentro do slide de costas. Você entra no slide de costas, certo? Por quê? Porque você entrando no slide, se colocando de costas, de frente, como se vocês estivessem de frente para mim, dentro do meu slide, olhando para mim, tá bom? Vocês vão conseguir fazer a localização perfeita desse lado sendo o quê? O lado direito e esse lado esquerdo, tá bom? Imaginem que vocês estão na tela do meu computador de frente para mim, tá certo? Então, nós podemos dividir, certo, o coração em 2 partes diferentes, né? Não raramente vocês vão ouvir as pessoas falando coração direito e coração esquerdo, tá certo? E por que é feita essa divisão? Quando eu falo coração direito e coração esquerdo, eu estou me referindo ao quê? Ao átrio direito e ao ventrículo direito, como sendo o coração aqui direito, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo como sendo o coração esquerdo, tá? Por que que nós fazemos essa divisão de um coração em 2 corações, né? Como já falamos, ao lado direito do coração só circula sangue do tipo venoso, tá? Sangue venoso é aquele sangue que ele é riquíssimo em dióxido de carbono, tá certo? De CO2, tá bom? Então, lembram que eu falei que é aquele sangue mais escurozinho, né? Que ele
é puxado por uma coloração avermelhada, meio que vinho, bem escuro mesmo, devido a altas concentrações de dióxido de carbono, certo? De CO2, tá bom? Então, do lado direito do coração só vai circular sangue do tipo venoso. Em contrapartida, no lado esquerdo do coração, só vai circular sangue do tipo arterial, tá bom? O sangue arterial, em oposição ao sangue venoso, é aquele sangue que ele é riquíssimo em quê? Em oxigênio, tá certo? Então, é aquele sangue que, quando nós visualizamos, é aquele sangue um vermelho mais vivo, um vermelho mais aberto, ele não é escuro. E isso porque? Devido à grande concentração de moléculas de oxigênio, tá certo? Então, gente, se eu posso dividir o coração em duas partes diferentes, né? Lado direito e lado esquerdo do coração, coração direito e coração esquerdo, certo? E se em cada um desses lados circula um tipo sanguíneo específico, não faz o menor sentido que esses sangues, o que? Se misturem, tá bom? E aí, quando eu digo que não é para ocorrer mistura de sangue venoso com sangue arterial, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que o átrio direito, ele não deve se comunicar com o átrio esquerdo, tá certo? Porque senão iria ocorrer o quê? Uma mistura de sangue venoso com sangue arterial, e isso não faz o menor sentido. Da mesma forma que não deve ocorrer comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Por eles circulam tipos de sangue diferentes, né? Então só faz sentido existir a comunicação interátrio e o que? Ventrículo. Só faz sentido ocorrer a comunicação atrioventricular, certo? Só ocorre comunicação do átrio direito com o ventrículo direito, assim como só ocorre comunicação do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, tá certo? Ou seja, o coração, o sangue vai entrar, né? Vai vir lá do corpo, certo? Vai adentrar no átrio direito, o sangue rico em que? Em gás carbônico, né? Vai entrar no átrio direito. Do átrio direito ele vai para o átrio esquerdo, ou vai para o ventrículo esquerdo? Não. Direito com direito, esquerdo com esquerdo, tá? Lembrem-se sempre que o fluxo de sangue que ocorre no interior do coração, ele acontece de forma retilínea e unidirecional, tá certo? Então, se é retilíneo e unidirecional, se chegou sangue aqui no átrio direito, consequentemente, esse sangue ele vai fluir para onde? Para o ventrículo direito. Da mesma forma que se chegar sangue aqui no átrio esquerdo, ele vai fluir para onde? Ventrículo esquerdo, tá certo? Então é uma seta que começa de cima e aponta para baixo. Sempre o que? Retilíneo e unidirecional. Quando eu digo que o fluxo de sangue no coração ele ocorre de forma unidirecional, eu estou querendo dizer o quê? Que o que estava no átrio desceu para o ventrículo, mas não pode voltar novamente para o átrio, certo? Lembrem-se que é unidirecional, uma única direção. Cima, baixo, certo? Então, gente, o que existe nesse coração que garante, né, que o sangue que veio aqui para o ventrículo, quando o ventrículo fizer a sístole, que é a contração, né, o que é que vai garantir que esse sangue que veio para cá não vai refluir para o átrio? Se eu vou pressionar, né, a tendência é que o sangue o quê? Suba. Isso. No nosso coração, gente, existe válvulas, tá certo? Aqui, ó, o nomezinho, válvulas.
tá bom? Não digam válvulas, tá certo? Em um dos vídeos que eu mandei ontem para vocês vão perceber que o professor lá, ele explica bem direitinho o porquê chamar de válvula e não de válvulas. Válvulas. Válvula é um conjunto de válvulas. Então, válvulas são estruturas que, de forma individual, elas vão fazer parte do quê? Da válvula, tá? Vou tentar mostrar isso daqui para vocês. Vejam, essas válvulas, gente, elas precisam existir tanto do lado direito do coração quanto do lado que esquerdo, tá certo? Por quê? Porque tem átrio e ventrículo. Todos esses dois ventrículos, em algum momento, eles vão fazer sístole, eles vão fazer contração. E a tendência é que esse sangue, ele reflua, ele volta para o átrio. Mas não é assim que o coração funciona. Lembrem-se sempre que o fluxo ele é retilíneo, linear e unidirecional, em uma única direção. Então, teoricamente, se o sangue que estava no átrio desceu para o ventrículo, ele não é para voltar para o átrio novamente, não. E quem é que garante que isso não ocorra? A presença das válvulas. Gente, as válvulas, elas vão existir sempre separando um átrio de um ventrículo, tá certo? Elas vão funcionar como portas, porteiras, certo? Se você está na sua casa, para que você entre para dentro do seu quarto, você precisa abrir a porta do seu quarto. E aí, depois de abrir a porta do seu quarto e entrar, você vai fechar a porta do seu quarto. Da mesma forma, funcionam as válvulas cardíacas, tá certo? Elas funcionam como portas que em determinado momento vão se abrir para o sangue descer do átrio para o ventrículo. E para impedir que esse sangue que chegou no ventrículo volte, ela vai o quê? Fechar novamente. Tá certo? Beleza? Quando eu digo para vocês que uma válvula é formada por outras válvulas, eu estou querendo dizer o quê? É o seguinte, gente. Do lado direito do coração, é como se essa porta ela tivesse catracas. É uma porta só, certo? Que é formado por três estruturas, três catraquinhas, tá certo? Então, eu tenho um primeiro folheto, eu tenho um segundo folheto e eu tenho um terceiro folheto. Cada folheto valvar é chamado de válvula, tá certo? No lado direito do coração, eu tenho três válvulas, tá certo? Então, essa válvula do lado direito do coração, ela é chamada de válvula tricúspide, tá certo? Tri de três, cúspide. Cúspide significa o quê? Folheto. Então, a válvula do lado direito do coração, ela é chamada de válvula tricúspide. Por quê? Porque ela tem essas três catraquinhas. Ela tem esses três folhetos, tá certo? Lá do lado esquerdo do coração, eu também tenho uma portinha, né? Eu também tenho uma válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, tá certo? Sendo que essa portinha lá do lado esquerdo, gente, ela é formada apenas por duas catraquinhas, por dois folhetos, tá certo? Enquanto que a do lado direito é formada por três folhetos, a do lado esquerdo é só por dois, tá certo? Então, a válvula que existe no lado esquerdo do coração, ela é chamada de válvula bi, de dois, tá certo? Bicúspide. Dois folhetos, tá certo?
que também pode ser chamada de válvula o quê? Mitral, certo? Vocês precisam saber isso, tá bom? Do lado direito do coração, eu tenho a válvula tricúspide. Por quê? Porque ela é formada por 3 folhetos, né? Por 3 válvulas, tá certo? Enquanto que do lado esquerdo do coração, eu tenho o que se chama de quê? De válvula bicúspide, porque só é formada por 2 folhetos, por 2 cúspides, por 2 válvulas, que também é chamado de válvula o quê? Mitral, tá bom? Eu já falei para vocês, gente, que as válvulas elas funcionam como portas que horas vão abrir, horas vão ficar fechadinhas. E aí, elas precisam ter um suporte, né, para fazer com que elas abram-se ou fechem-se. Na porta da nossa casa, para que a gente possa abrir a porta, a gente precisa o quê? Girar a maçaneta. E para que a gente feche, a gente tem que o quê? Encostar a porta, virar a maçaneta e subir novamente. Para que fique o quê? Fechado. Tá certo? Da mesma forma, funciona com as portinhas do nosso coração, né? Com as válvulas, tá? E o que é que vai garantir que essas válvulas, ora elas se abram, ora elas se fechem, tá certo? Vou dizer para vocês. A sístole, a contração do coração, não é feita apenas pelo ventrículo, tá certo? Átrios, as câmeras superiores do coração, elas também fazem sístole. Sendo que, quando o átrio faz a sístole, o ventrículo faz o quê? Diástole. Quando o ventrículo faz a contração, faz a sístole, o átrio faz o quê? Diástole. Nunca os dois vão contrair ao mesmo tempo, tá certo? É tipo uma gangorra. Enquanto que o átrio faz uma sístole, o ventrículo vai estar o quê? Vai estar relaxando, vai fazer uma diástole, tá bom? Quando o átrio fizer a sístole, contrair para empurrar o sangue para o ventrículo vai o quê? Relaxar para receber, né? E aí, quando o ventrículo faz a contração, lá em cima tá o quê? Tá relaxando para receber mais sangue, tá bom? Então, gente, vamos partir do princípio que para uma porta fechar, ela precisa ter alguns mecanismos que garantam que ela abra ou que ela feche, tá certo? Vamos aqui dar um zoom nessa imagem do coração. Lembram que o coração é um músculo, né? Mais especificamente, esse músculo cardíaco, ele é dividido em 3 camadas, né? Sendo a mais externa epicárdio ou pericárdio, a do meio miocárdio e a mais interna, voltada para dentro do coração, é chamada de quê? Endocárdio, tá bom? Então, nessa região mais interna aqui do coração, eu tenho qual porção muscular? Endocárdio, dentro do coração, certo? Aí, vejam como a natureza é perfeita. Temos aqui o endocárdio, tá bom? E esse endocárdio, uma porção desse endocárdio vai se projetar para dentro do músculo cardíaco como se fosse espécie de botões musculares, certo? Vejam aqui, ó, onde eu estou passando o meu mouse, tem uma bolinha, né? Como se fosse um botãozinho. O que é essa bolinha? O que é esse botãozinho? É uma projeção do músculo endocárdio, tá certo? Que vai receber o nome de músculo papilar, tá certo? Aqui, ó, músculos papilares, tá certo?
O endocárdio, ele faz várias dessas projeções para formar botõezinhos de músculo dentro do coração. E a esses vários botõezinhos, que não é só um, tá, gente? Nós chamamos de músculo papilar, tá certo? Se existe esse botãozinho muscular chamado músculo papilar, tem que existir um porquê, não é verdade? E aí, por que, professora, que existe? Não sei se vocês conseguem visualizar, mas amarrados a esse botãozinho muscular tem tipo umas cordinhas, certo? Eu costumo fazer muito a analogia com o paraquedas, certo? Imagine que essas cordinhas que eu estou falando, que eu estou mostrando aqui para vocês, fossem os fios do paraquedas, tá certo? Como é, professora, que se chama essas cordinhas que estão presas aos músculos papilares? São chamadas de cordas tendinhas. Bom, se ela está presa no músculo papilar e está indo em direção a quem? A válvula, ela também vai se prender à válvula, certo? Então, fazendo a analogia com o paraquedas, tá? O músculo papilar seria o paraquedista. Os fios do paraquedas seriam quem? As cordas tendinhas, tá? E a lona do paraquedas seria quem? A válvula, os folhetos das válvulas, certo? Até aí, tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. Tentando assimilar. Oi? Tentando entender um pouquinho direito devagarzinho, mas vai dar certo. Vai. Ei, me diga uma coisa. Se esse botãozinho, se esse músculo papilar, ele é um músculo, uma hora ele vai contrair e outra hora ele vai relaxar, não vai? Se o Sim. músculo papilar contrai, gente, e preso a ele estão o quê? As cordas tendinhas. Ele contraiu agora. Vocês acham que essas cordas tendinhas, elas vão ficar de pé, rígidas, ou vão ficar frouxas? Na hora que Ficar contrai, grossas. acho que vai ficar rígido. Como é? Eu acho que na hora que contrai, fica rígido, não? Perfeito. Músculo contraído, pregado ao músculo papilar, tem o quê? As cordinhas, né? Que são as cordas tendinhas. É isso. A partir do momento que o músculo papilar contrai, as cordas tendinhas fazem o quê? Ficam mais rígidas, elas ficam em pé. Da forma que está aqui, ó, o paraquedas. Se essa corda tendinha, ela tá enrijecida, ela tá em pé, ela vai manter a válvula fechada ou aberta? Aberta. Fechada. A válvula ela só vai abrir, gente, quando as cordas o que afrouxarem. Quando o paraquedista ele cai no solo, ele pousa no solo, tá? Teoricamente, o músculo papilar, que é o paraquedista, ele vai relaxar quando ele está no solo, né? E aí as cordas tendinhas, esses filamentos do paraquedas, eles vão fazer o quê? Vão encolhendo. O que é que a lona do paraquedas faz? Vai murchando, não é verdade? É. Então, da mesma forma, vai acontecer lá no coração, tá certo? Quando músculos papilares contraem, as cordas tendinhas ficam o quê? Em pé, enrijecidas. E se as cordas tendinhas, elas também estão grudadas aqui, ó, nos folhetos, nas cúspides, certo? Lá da válvula, corda tendinha ficou em pé, enrijeceu. Vai fazer o quê com o folheto aqui?
vai subir. Músculo papilar relaxou. Cordas tendinhas relaxaram também. Se relaxou, o que é que vai acontecer? Vai abrir a válvula. Certo? Ok. O ventrículo, gente, faz a contração quando ele faz a sístole. O ventrículo está contraindo. Se o ventrículo está contraindo, o músculo papilar vai contrair ou vai relaxar? Vai contrair também, né? Então, a partir do momento que o ventrículo faz a sístole, músculo papilar também vai o quê? Vai contrair, vai levantar as cordas tendíneas, vai fechar quem? Válvula. Quando o ventrículo faz diástole, ou seja, relaxa, músculo papilar também o quê? Relaxa, cordas tendinhas afrouxam e quem abre? A válvula. No momento que o coração, que o ventrículo estiver fazendo uma diástole, gente, relaxando, lá em cima está acontecendo o quê? Sístole. Está contraindo, válvula aqui, ó, embaixo no coração, relaxou, abriu válvula, apertou aqui em cima, desce quem? O sangue. Tá certo? Deixa eu tentar mostrar aqui um vídeo para vocês, que foi até um dos vídeos que eu enviei ontem, mas eu acho que fica mais tranquilo para vocês verem. Peraí. Eu não sei se vai rodar tranquilo aí para vocês, mas vamos tentar. Eu vou colocar para girar sem o áudio aqui e vocês dizem se vai tranquilamente ou se trava, tá certo? Conseguem ver? Coração batendo? Não. Não? Não. Tá tudo preto. Peraí. Só um pouquinho. Conseguem ver uma imagem de um coração? Não. Não. Sério? Sério. Ninguém Não, consegue tá. ver? Tá aparecendo só a pasta de arquivos. E agora? Não. Também não? Ok. Mas de toda forma, gente, o que é que eu quero de vocês? Pedro mandou para vocês um vídeo ontem que ele tem o nome de funcionamento do coração. Quando vocês abrirem, vai ser um coraçãozinho que ele vai começar a bater. Vocês começam a ver ele externamente, tá certo? E de acordo com que o vídeo vai avançando, vai mostrando a parte interna do coração. Como é que funciona a parte interna do coração quando ele está batendo? Contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Quando for para a parte de dentro do coração, vocês vão perceber bem direitinho umas cordinhas e as válvulas. Ora as cordinhas relaxam, a válvula abre, ora as cordinhas elas ficam o quê? Mais retas, a válvula fecha. Tá certo? E isso é o que vai garantir o fluxo sanguíneo ocorrer o quê? De forma retilínea, linear e unidirecional, com uma única direção. Tá certo? Esse vídeo é bem bonitinho, ele mostra bem bonitinho. Tá certo? Professora, Oi. tipo assim, os dois átrios contraem ao mesmo tempo, né? E relaxam ao mesmo tempo. Mesmo assim, é os ventrículos, né? Agora, claro, Ele faz o quê? alternar. Vai alternar. Quando o Alternar. Mas, tipo átrio assim, eu estou estiver querendo dizer assim. contraindo, o ventrículo vai estar o quê? Relaxando. Quando o ventrículo Relaxando. contrair, átrio vai o quê? Relaxar. Sim, mas tipo, quando eu falo assim, eu falo que os dois ao mesmo tempo, né?
Meus dois átrios, meus É dois... como se cada coração, cada lado do coração, Rosália, ele trabalhasse de forma independente. É como se nós tivéssemos um coração que subdivide-se em dois, direito e esquerdo, e eles trabalham cada um por si, digamos assim. Tá certo? Então, pode sim os dois átrios contraírem ao mesmo tempo, os dois ventrículos contraírem ao mesmo tempo, lembrando sempre que vai ocorrer uma alternação entre o átrio e o ventrículo de cada lado. Enquanto o átrio direito contrair, o ventrículo direito vai o quê? Relaxar. Quando o ventrículo direito contrair, átrio direito vai o quê? Relaxar. Tá certo? Ok? E quem garante que o sangue que estava no átrio desça para o ventrículo e não volte mais para o átrio é quem? As válvulas cardíacas, tá? Que de um lado eu tenho que a válvula tricúspide, né? No outro lado eu tenho a válvula bicúspide ou mitral. Válvula, tá? Não falem válvulas. Válvulas é o nome de cada folheto. Mas no coração eu tenho 4 válvulas, né? Tem o quê? 4 válvulas? No coração, dentro do coração mesmo, você tem duas. Aí você vai ter Mas as lá outras na duas são... horta, Sim. vai ter nos grandes vasos mais duas válvulas, mas dentro do coração são duas. Sim. Eu tenho a válvula aórtica e tenho a válvula pulmonar, lá nos vasos da base, tá certo? Mas dentro do coração, propriamente dito, eu só tenho duas válvulas, tá bom? Beleza? Não deixem de olhar o vídeo, tá? Que Pedro mandou ontem no grupo, tá certo? Gente, o que eu estou falando para vocês é o que é normal, o que é fisiológico. O que é, professora, fisiológico? Que o sangue que está no átrio direito desça para o ventrículo direito e não retorne mais para o átrio direito. Não é retilíneo e unidirecional, com uma única direção? Se ficar o sangue nesse vai e vem, gente, o trabalho não vai acabar nunca. Não vou ter como enviar sangue para o pulmão, né, para ser oxigenado, não vou ter como enviar sangue para o corpo, né, para distribuir oxigênio, se ficar no vai e volta. Não anda para frente, né? Então, isso é o que? Normal. Essas válvulas é para elas funcionarem de forma 100%, ou totalmente fechada, ou totalmente o quê? Aberta, o que é normal, uma condição fisiológica e não patológica, tá certo? Mas eu tenho como garantir, gente, que sempre vai ser assim? Não. O nosso corpo não é uma máquina. Ele pode ter defeitos? Pode. E tem, né? Então, o que é normal? Válvula, ora totalmente fechada, ora totalmente aberta. Não é para existir o meio termo de meio fechado, meio aberto, meio frouxo, sabe? Não está nem fechado nem aberto. Tá certo? Por quê? Porque isso pode acontecer? Pode, mas aí já não é o que? Normal. Já é patológico. Tá certo? Então, vimos o que é normal. Válvula ora fechada completamente ou ora aberta completamente. E o funcionamento das válvulas está associado ao quê, minha gente? A ação, né? A sinfonia, a orquestra de quem? De contração e relaxamento do músculo papilar, né? Contração e relaxamento de quem? De cordas tendíneas, tá certo? Mas em algumas pessoas, essas cordas tendíneas, elas não funcionam adequadamente. Mesmo que o músculo papilar contraia,
essas cordas tendinhas, elas não ficam completamente em pé. Elas até tentam se levantar, mas ficam um pouquinho frouxas, tá certo? Então, se essas cordas tendinhas ficam um pouquinho frouxas, é óbvio que a válvula não vai ficar 100% fechada ou 100% aberta nos momentos que é necessário. Ela vai fechar? Vai, mas não de forma firme. Ela está fechada, mas está um pouquinho frouxa. Ela abre, mas quando é para fechar, não fecha totalmente, fica um pouquinho frouxa. Tá certo? Isso aí é uma condição que não é fisiológica, não é normal, tá bom? É uma condição o quê? Patológica. Já é uma doença, tá certo? E como é isso, professora? É exatamente o que eu tenho, certo? Isso pode acontecer do lado direito do coração ou pode acontecer do lado que esquerdo. Nos dois lados eu não tenho válvulas, eu não tenho músculos papilares e também não tenho cordas tendinhas, tá certo? Mas vejam bem, se nós formos pesar e medir, seria menos mal, né, ter esse probleminha no lado direito do coração. Por quê? Porque no lado direito do coração circula apenas sangue o quê? Venoso. Sangue rico em quê? Em CO2. Já no lado esquerdo circula sangue o quê? Rico em oxigênio. O sangue que sai do ventrículo esquerdo do coração, ele vai o quê? Ele desemboca o quê? Na aorta. E a aorta é responsável por distribuir, por suas ramificações, sangue rico em oxigênio para todo o corpo. Tá certo? Então, seria menos prejudicial ter esse probleminha no lado direito ou no esquerdo? O que é que vocês acham? Seria menos no lado direito, né? Porque não iria ocorrer o comprometimento de quê? De distribuição do sangue bom, rico em oxigênio, para todo o corpo, que é feito lá pelo lado esquerdo, tá bom? Esse probleminha que nós chamamos de prolapso pode acontecer tanto do lado direito do coração quanto do lado esquerdo, tá? Professora, aí o probleminha da senhora é no lado direito ou no lado esquerdo? Tinha que ser no esquerdo, né? É no lado esquerdo do coração, tá certo, gente? Então, as minhas válvulas do lado esquerdo do meu coração, elas não funcionam 100%. Elas não fecham totalmente. Elas até fecham, mas ficam frouxas. Se fica frouxa, gente, pode vir sangue e voltar para o átrio? Pode. A porta não está totalmente fechada. Tá certo? E é por isso, gente, que essa patologia, quando ela ocorre, ela também é chamada de sopro cardíaco. Por que, hein, professora Sopro? Nós vamos ver na nossa aulinha prática de ausculta cardíaca que geralmente uma pessoa, quando ela é saudável, quando ela não tem problema no coração, quando a gente bota o estetoscópio para auscultar a pessoa, nós auscultamos, né, o coração dela batendo e geralmente os sons que nós ouvimos, né, que são chamados de bulhas cardíacas, tá certo? Bulhas cardíacas. Bulhas cardíacas é como eu chamo o som que o coração faz e eu ausculto com o estetoscópio, certo? O normal é nós ouvirmos duas bulhas diferentes, certo? Que é o que nós chamamos de B1, que vai ser representado pelo som TUM. Quando a gente... Doutora, o slide não está aparecendo, não. Putz, Para mim também não está aparecendo, não. peraí.
Agora sim. Agora tá? Tá. Quando eu ausculto o coração de uma pessoa, gente, o que é normal nós ouvirmos? Tum, tá, tum, tá, tum, tá? E esses barulhos é o que nós chamamos de bulhas cardíacas. Sempre a B1 vai ser tum e a B2 vai ser o quê? Tá. Então, é o que nós chamamos, quando nós auscultamos uma pessoa que não tem problema no coração, é o que nós chamamos de bulhas cardíacas em dois tempos. Em dois tempos ou 2T. Quando eu digo que eu auscultei bulhas cardíacas em dois tempos ou em 2Ts, eu estou querendo dizer o quê? Que o que eu ouvi foi tum, tá, tum, tá. B1 é tum, B2 é o quê? Tá. Certo? Isso em pessoas normais. O que é que acontece em pessoas que têm sopro cardíaco? Em pessoas que essas válvulas, elas não fecham de forma firme, elas fecham, mas ficam frouxinhas. Se elas fecham e ficam frouxinhas, meio que entreabertas, o sangue ele pode voltar para o átrio, certo? E o que é que acontece com essas pessoas quando nós a escutamos? Ao invés de nós escutarmos duas bulhas cardíacas em dois tempos, nós escutamos bulhas cardíacas em 3 tempos. Por quê? Eu escuto tum, eu escuto tá, certo? Mas eu escuto um terceiro tá. Então é tum, tá, tá, tum, tá, tá. E o que é que significa esse segundo tá? Que vai representar a terceira bulha cardíaca. É justamente o barulho que acontece quando o sangue volta do ventrículo para onde? Para o átrio. Certo? Então, quando é feito a ausculta, quando nós formos para a aula prática, eu vou deixar vocês me auscultarem, vocês vão perceber que a minha ausculta é tum, tá, tá, tum, tá, tá. E o segundo tá, ele aparece, nós percebemos pela audição como se fosse o barulho de um sopro mesmo, do sangue refluindo para o átrio, sabe? Esquerdo. Faz direitinho. O sangue subindo de volta. Tá certo? E aí, professor, no que é que isso é negativo? É negativo porque se eu teria um volume de 100% de sangue arterial para cair na artéria aorta e chegar em todo o meu corpo, no meu caso, ao invés de ser 100% do sangue, vai só o quê? 70%. Porque 30% está refluindo para o átrio. Na hora que o coração esquerdo, que o ventrículo esquerdo faz a sístole. Então, se era para empurrar para a aorta um volume de 100% de sangue, no meu caso, só vai 70%. Então, eu perco 30% que volta para o quê? Para o átrio. Certo? Ok? Então, se eu tinha uma quantidade de 100% de oxigênio para chegar aos meus órgãos, aos meus tecidos e às minhas células, eu não tenho esse 100%, porque 30% eu perco lá nesse refluxo, nesse retorno de sangue. Tá certo? Então, gente, a essa patologia nós chamamos de prolapso de válvula mitral, no meu caso. Se é um prolapso de válvula mitral, qual é o lado do coração que está comprometido? Lado quê? Esquerdo. Lembrem-se na anatomia que o lado direito do coração eu vou ter a válvula o quê? Tricúspide. No lado esquerdo eu tenho a válvula bicúspide, dois folhetos, ou mitral. Certo? Então, o que é que vem a ser o prolapso de válvula mitral, que muito aparece na literatura, e vocês podem encontrar como abreviação PVM,
prolapso de válvula mitral, tá bom? Também é chamado de sopro no coração esquerdo. Especifique qual é o lado, porque lembrem-se que pode acontecer tanto que o sopro ele pode ocorrer o quê? Tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, tá certo? Então, o prolapso de válvula mitral, o PVM, pode ser chamado também de sopro no coração ou sopro cardíaco esquerdo, tá certo? Ou de síndrome de Barlow, tá certo? Barlow foi um médico cardiologista que primeiro fez citação na literatura científica, né, em relação a essa síndrome, certo? Em relação ao prolapso de válvula mitral. E o que é que vem a ser, gente, o prolapso de válvula mitral? O não funcionamento adequado da válvula mitral, da válvula bicúspide, lá no coração, o quê? Do lado, o quê? Esquerdo. E se ela não está funcionando bem, o que é que eu quero dizer para vocês? Que ela fecha, fecha, ela abre, abre, mas não da forma adequada. Ela não fica totalmente fechadinha quando é para ficar. Ela fica frouxa. É aquela porta que não está aberta e nem fechada, ela está entreaberta. Tá certo? Se um gato quiser sair de dentro do quarto e ir lá para o meio da casa, ele sai, sai, porque a porta está o quê? Semi-aberta. Certo? E por que que isso acontece, gente? Cordas tendinhas que elas não conseguem ficar completamente de pé. Elas ficam, mas elas são meio fracas das pernas, sabe? Elas ficam em pé, mas meio frouxas. E aí isso vai interferir diretamente em quê? No não fechamento de forma firme, total, efetiva, de quê? Da válvula mitral. Tá bom? Então, a partir do momento que o ventrículo esquerdo contrai, a tendência é o quê? O sangue que está no ventrículo esquerdo está sofrendo uma pressão maior, né, devido à sístole do ventrículo esquerdo, ele tenta voltar para o átrio. E ele tenta e ele consegue. Por quê? Porque a válvula bicúspide, a válvula mitral, ela está o quê? Frouxa. Se ela está frouxa, o sangue que vem aqui por baixo fazendo força consegue facilmente abrir a válvula. É isso? Isso não é o adequado. Uma vez a válvula tendo sido fechada, não é para ela abrir para sangue voltar, não. O fluxo, ele é retilíneo e unidirecional, lembrem-se disso, tá certo? Então, como traz no slide, o prolapso de válvula mitral é a patologia cardíaca caracterizada pelo não fechamento de forma apropriada. Eu não estou dizendo que fica aberto toda hora. Fecha, mas não da forma apropriada, não da forma adequada, né? Da válvula que realiza a comunicação entre o átrio esquerdo e ventrículo quê? Esquerdo do coração, tá certo? É o problemazinho que eu vou ter lá na portinha do lado esquerdo do meu coração, tá certo? Aí, tudo bem, gente? Sim? Sim. Lembrem de mim, tá? Vejam aqui, ó. Como é que é normal, né? Um coração normal aqui, ó. Esse é o coração normal, tá certo? Aqui, tá certo? Uma vez o sangue tendo descido do átrio para o ventrículo, e a tendência do sangue vai ser o quê? Voltar, né? Para o átrio. Mas aí, gente, ele não volta, certo? Devido ao fato da portinha ter o quê? Fechado. Da válvula ter o quê? Fechado. Tá certo? Mas aí, vejam aqui, ó, a válvula bem fechadinha, então o sangue não vai o quê? Refluir.
Mas vejam como é que acontece no coração de uma pessoa que tem prolapso, tá certo? As portinhas, a válvula, ela fecha, mas ela tá frouxa. Ela tá diferente dessa daqui, ó. Que tava o quê? Firmemente fechada. Tá certo? Então, se ela tá fechada de forma não firme, de forma frouxa, algum sanguezinho pode escapar e voltar para o átrio? Pode. Tá certo? E é justamente a terceira agulha cardíaca que nós conseguimos identificar quando dá a ausculta cardíaca, certo? É o segundo tá. Lembrem-se que o normal é o quê? Tum, tá, e não tum, tá certo? O segundo tá, que é a terceira agulha cardíaca, ela acontece justamente devido ao que? Ao refluxo, a volta de sangue que estava no ventrículo para onde? Para o átrio. Tá bom, gente? Beleza? Etiologia, o que é que causa isso? De onde é que vem isso? Causa congênita, como é o meu caso, tá certo? Eu já nasci com esse probleminha no coração, né? Foi uma má formação ainda quando do período embrionário, né? Ainda quando eu estava sendo formada na barriga da minha mãe. E aí ocorreu um erro na confecção dessas válvulas, na confecção dessas cordas tendinhas, tá certo? Então, quando a etiologia ela é congênita, gente, quer dizer o quê? Que a pessoa já nasceu com aquele problema. Foi uma má formação ainda durante o quê? O período embrionário, como é o meu caso, certo? Pode ser também o quê? Cardiomiopatias. E qual é o prefixo dessa palavra aqui? Cardiomiopatias. O prefixo, a parte inicial da palavra. Cardio, perfeito. Cardio. Cardio quer dizer o quê? A gente lembra de quê quando fala cardio? Coração. Coração. É cardiopatias? Ou Cardio, coração. Qual é a parte do meio dessa palavra? Cardiomiopatia. Miocárdio. Mio, certo? Mio, gente, quer dizer o quê? Músculo. Patia vem de quê? Patologia, doença. Certo? Então me diga, o que é que significa cardiomiopatias? Tem aí o conceito de cardiomiopatias? Doença no músculo do coração. Doença No músculo do coração. no músculo do coração, perfeito. É uma doença cardíaca que ela está mais ligada ao músculo cardíaco. Como assim, hein, professora? Ei, vem cá. Para as válvulas funcionarem, não precisa de contração e relaxamento dos músculos capilares? E se esses músculos eles não contraem e relaxam da forma adequada, eu posso dizer que é uma cardiomiopatia? Sim. É uma doença no coração devido ao funcionamento errado de quê? Do músculo. Se esse músculo papilar não contrair, não relaxar de forma adequada, gente, vai ter como cordas tendinhas ficarem de pé, fechar a válvula, retrair, abrir válvula, vai ter como, vai? Não. Então, se a pessoa tem uma cardiomiopatia, ou seja, se essa pessoa tem alguma patologia no coração que está mais associada ao funcionamento dos músculos, que não ocorre de forma adequada,
Por tabela, essa pessoa pode ter também o quê? Um prolapso de válvula mitral. Confere? Uma coisa leva a outra, tá bom? O que é que pode causar também o prolapso de válvula mitral? Por questões hereditárias, tá certo? Vejam bem. Se eu, Silvia, tenho prolapso de válvula mitral, né? Eu costumo dizer que meu coração é defeituoso, até meu coração tem defeito. Mas se eu, Silvia, tenho prolapso de válvula mitral, se um dia, né, eu casar, se um se bem chama, e se eu for mãe um dia, o meu bebê, o meu filho, ele tem uma probabilidade maior de também ter prolapso, sendo meu filho? Tem. Tem sim. No meu caso, nem meu pai nem minha mãe tem prolapso, mas existem algumas pessoas da família do meu pai que têm. Então, isso está no meu código genético, na verdade. O meu código genético ele é formado 50% vindo do meu pai e 50% vindo da minha mãe. Então, essa característica que está no meu código genético acabou se manifestando. Tinha que ser, né? Comigo, meu irmão não tem nada, mas eu tenho tudo. Então, se manifestou em mim durante a minha formação embrionária, né? Então, o meu caso do prolapso de válvula mitral é decorrente de uma má formação fetal, né? Ainda lá no período embrionário, eu tive essa má formação dos folhetos, né? Das válvulas, mais especificamente da válvula esquerda, a bicúspide. E também tem a questão hereditária, né? Eu tenho no meu código genético esse traço de falha, vindo da família do meu pai, né? Então, eu herdei e manifestei, né? Então, essas são as três principais causas, certo? Do prolapso de válvula mitral. No meu caso, o meu músculo papilar, ele contrai e relaxa tranquilamente, né? Então, no meu caso, não é decorrente de uma cardiomiopatia, tá bom? É a questão congênita e hereditária, tá certo? O que é que a epidemiologia nos fala? O que é que a ciência responsável por estudar as doenças no nível coletivo, o que é que ela nos traz de dados, né? Ela nos diz que é mais fácil ocorrer o diagnóstico de prolapso de válvula mitral em mulheres do que em homens. Ou seja, é uma doença que ela é mais comum em mulheres do que em homens. Eu tenho uma raiva tão grande disso, que tem um bocado de mazela, que está mais ligada ao sexo feminino, e os homens tudo de boa na lagoa, sabe? Então, isso é que a epidemiologia diz para nós, que é mais comum, existe uma maior incidência, ou seja, os casos, eles geralmente ocorrem mais em pessoas do sexo feminino. Numa faixa etária de diagnóstico entre os 14 e os 30 anos, certo? O natural, gente, o esperado, né, é que isso seja diagnosticado desde que o bebê nasça, né? Quando o bebê nascer, lá na sala de parto sempre tem um pediatra, né? Juntamente com o obstetra, que é responsável pelo quê? Por segurar o bebê quando do nascimento, por fazer a ausculta cardíaca, fazer a ausculta pulmonar, aquecer o bebê, aspirar, tudo isso quem faz é o pediatra. Então, espera-se que esse pediatra lá na sala de parto, assim que o bebê nascer, ele faça a ausculta cardíaca e ele já verifique se as bulhas cardíacas desse bebê, elas ocorrem em 2 tempos, tum e tá, ou se tem alguma alteração nos tempos de bulhas cardíacas, né? Porque se for, por exemplo, no meu caso, era para ter sido identificado desde que eu nasci, lá na ausculta, né? Era para, teoricamente, o pediatra ter ouvido tum, tá, tá.
E eu já ter sido diagnosticada com essa cardiopatia logo que eu tivesse nascido. Mas, às vezes, a dinâmica da sala de parto é tão ligeira, tão agoniante, o que não justifica, né? Mas, às vezes, passa despercebido, às vezes é um prolapso que ele é muito discreto, que ele acaba não sendo audível, ele acaba não sendo escutado quando da primeira ausculta, tá certo? E aí, gente, quando esse diagnóstico ocorre logo que o bebê nasce, o ideal, tá certo? É que aguarde até o 6º mês de vida do bebê, porque ele já vai ter crescido um pouquinho, já vai ter ganhado um pouco mais de peso, já vai ter tomado algumas vacinas, né? Então, o sistema imunológico desse bebê não vai estar zerado, né? E aí, o ideal é que esse bebê seja encaminhado para a cirurgia cardíaca de correção de válvula, tá certo? Gente, o indicado para esse tipo de cirurgia é só até o 6º mês de vida do bebê. Por quê, professora? Porque depois do 6º mês de vida do bebê, é uma cirurgia que ela torna-se de maior risco. Ela torna-se mais perigosa. Por quê, professora? Porque há um grande risco do bebê reagir e desenvolver o quê? Uma endocardite bacteriana. E aí, a depender do nível dessa endocardite, que nós vimos lá na aula passada, né, essa criança ela pode ir a óbito, como uma vela que apaga. Aí o que foi que aconteceu comigo? Eu não fui diagnosticada quando eu nasci. Eu só fui diagnosticada aos 21 anos de idade. Foi logo que eu entrei na faculdade, comecei a pegar um ritmo mais acelerado de estudo, e passei a me sentir mais cansada que o normal, mesmo que eu dormisse cedo, né? Mesmo que eu dormisse a noite inteira, mas eu já acordava com aquela sensação de que não tinha dormido nada, sabe? E isso já era o quê? O coração dando sinal. O que é que justifica o cansaço? E o meu sangue, que era para estar sendo distribuindo para todo o corpo em 100% sangue arterial, ou seja, com oxigênio, passou a não ser, né? Então, muitas células, muitos órgãos meus passaram a não receber a quantidade adequada de oxigênio. Se não recebia a quantidade adequada de oxigênio, como é que eu ia produzir energia para o meu corpo? Então eu vivia acabada, como até hoje eu vivo, né? Mas aí hoje eu tenho uma desculpa, certo? Então eu só fui diagnosticada aos 21 anos de idade, não tinha mais como fazer cirurgia devido à idade, né? Então logo no início do meu diagnóstico eu tomei medicação, mas deu uma melhorada, né? Fiquei um pouco mais disposta. Mas hoje em dia eu não tomo mais medicação porque o cardiologista que passou a me acompanhar, ele disse que era melhor retirar, porque quando eu ficar mais velha eu vou precisar desses medicamentos. E se eu continuasse tomando eles, na hora que eu mais precisasse na minha vida, eles não iam mais fazer efeito, né? Então, hoje em dia, eu não tomo nenhum medicamento para o coração, por isso que eu vivo morta, acabada, pelas tabelas, por causa do prolapso. Tá certo, gente? E aí, as manifestações clínicas, sinais e sintomas de pessoas que têm o prolapso de válvula mitral, no meu caso, né? Até os 21 anos de idade, eu não sentia nada. Para mim, teoricamente, estava tranquilo. Eu não apresentava nenhum sinal e nenhum sintoma, certo? Mas quando eu passei, né, como eu passei a ter uma rotina mais puxada, mais pesada, passou a exigir mais do meu coração, aí ele foi e decidiu dar as caras, né? Decidiu dar sinais de que algo errado estava acontecendo com ele, né? Então,
De uma forma geral, certo? A maioria das pessoas portadoras dessa síndrome, elas são assintomáticas, ou seja, elas não apresentam nenhum sinal e nenhum sintoma. Inclusive, gente, o prolapso de válvula mitral é a cardiopatia mais comum na população, tá certo? Se nós pegarmos um grupo de 10 pessoas, muito facilmente a gente vai ter no mínimo 5 que tenha prolapso e nem sabe, certo? Então, é uma malformação muito comum. Mas como a maioria das pessoas são assintomáticas, elas nem sabem que tem, como era o meu caso, né? Mas aí, depois de um tempo, eu passei a ser o quê? Sintomática. E por que que eu passei a apresentar esses sintomas que antes eu não apresentava? Porque o retorno de sangue do meu ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo passou a ser em uma quantidade maior, que é o que a gente chama de regurgitação, certo? Desceu do átrio para o ventrículo, não é para voltar de ventrículo para átrio, e quando isso acontece, a gente chama de regurgitação, certo? Então, eu passei a apresentar sinais e sintomas devido ao fato da regurgitação, ou seja, do retorno do sangue que chegava no ventrículo voltando para o átrio, ter passado a ficar o quê? Maior, certo? Professora, Oi. e a questão da sua pressão, ela é normal? Normal. Às vezes dá até um pouquinho menos do que 120 por 80, 12 por 8. Dificilmente, ela nunca fica alta. É mais fácil ficar baixa, certo? Mas a minha pressão, eu sou normotensa, certo? Então, quando eu comecei, gente, a apresentar os sintomas, o que era que eu sentia, né? Em primeiro lugar, para mim, era a fadiga. Muito cansada a todo momento. Podia passar o dia dormindo, que era raro, né? Mas como uma forma de exemplificar para vocês, dormia tranquilamente. Naquela época, do início da faculdade, eu ainda dormia 8 horas por noite. Hoje em dia, eu durmo no máximo 5. Mas naquela época eu tinha o sono conservado, né? 8 horas de sono por noite. E ainda assim, no outro dia eu já acordava acabada. Parecia que eu tinha passado a noite todinha fazendo uma atividade muito cansativa, né? Então, muito cansaço, muita fadiga e a questão das palpitações. Eu passei a sentir muita palpitação, né? Do nada, às vezes até em repouso, meu coração acelerava muito, a ponto de eu ter aquela sensação que o coração está subindo para sair pela boca, né? Como dizem o povo. Então, para mim, foi muito essa questão de fadiga e palpitação, certo? Por que palpitação, gente? Porque o coração, ele tenta compensar. Se o meu corpo está dando sinal de que eu não estou recebendo oxigênio em quantidade adequada, devido ao retorno, né, ao refluxo daquela minha, no meu caso, 30% de sangue para o átrio, não ia para o corpo. Aí, o que é que o meu coração pensava, né? O que é que ele pensa? Se eu bater mais, eu vou conseguir compensar essa quantidade de oxigênio que está chegando menor no corpo dela. Então, às vezes, o meu coração dá essa aceleradinha como uma tentativa de fazer com que o quê? Mais oxigênio chegue para os meus órgãos, para os meus tecidos e para minhas células. Tá certo? Professora, Oi. por isso que eu perguntei naquela hora se sua pressão era normal. Ela é normal porque essas palpitações, elas não são constantes, sabe? É uma vez ou outra perdida. Sabe aquela coisa assim que o corpo se acostuma até com o que é ruim? É como se meu corpo agora, já quase 9 anos, né, após o diagnóstico, é como se meu corpo tivesse como é que eu posso dizer? Se conformado
que a quantidade de sangue oxigenado que chega é só 70%. Aí ele parou de fazer com que o coração fizesse palpitação. Então, hoje em dia, raramente eu tenho palpitação. Só quando eu estou muito estressada, muito chateada, ou quando eu tenho uma emoção muito forte, que já é natural, né, devido à ativação do sistema nervoso simpático. Mas se ainda ocorrem palpitações devido ao meu prolapso, eu não consigo perceber mais, porque às vezes são palpitações muito discretas, que só conseguem ser verificadas a partir de um eletrocardiograma ou de um exame que é chamado de Holter 24 horas, que é tipo um eletro que fica 24 horas rodando no corpo da gente e fica sendo gravado, sabe? Algumas pessoas apresentam dispneia, que é a dificuldade, né, de respirar. Vejam bem, esse prolapso ocorre do lado esquerdo do coração dessa pessoa. No lado esquerdo rola sangue o quê? Oxigenado. Né? Se esse oxigênio não está chegando em quantidade adequada no corpo, o sistema respiratório ele também vai tentar compensar. Né? Como é que ele tenta compensar? Mandando a mensagem para o seu encéfalo de que você precisa respirar mais, você precisa hiperventilar, digamos assim, né? Numa tentativa de colocar mais oxigênio para dentro do pulmão e, consequentemente, para dentro do corpo. Sendo que o nosso corpo, nós não podemos nem ser 8 nem 80. Deve ser no meio, né? O ideal. Então, eu não posso hiperventilar e nem posso hipoventilar. Tenho que fazer o quê? Uma normoventilação. A partir do momento que o meu corpo ele tenta respirar mais, ventilar mais, eu estou tentando botar mais oxigênio para dentro do meu corpo, mas vai chegar um momento que eu vou começar a ter dificuldade de ventilar, dificuldade de respirar. E aí é o que configura o quê? A dispneia, tá certo? Algumas pessoas sintomáticas do prolapso de válvula mitral, elas referem vertigens. O que é que são vertigens? Tontura. E o que é que explica essa pessoa se sentir tonta? De novo, o problema é do lado esquerdo. No lado esquerdo rola sangue arterial, rico em oxigênio. Esse sangue, ele sai do ventrículo esquerdo, vai para a aorta, para ser distribuída para todo o corpo. Se é para ser distribuído por todo o corpo, esse sangue rico em oxigênio, vai ser distribuído para onde? Epa, passando aqui pelas artérias carótidas para subir para onde? Para o encéfalo. Lembram que o encéfalo precisa de sangue, porque no sangue vem o que? Oxigênio e nutrientes, principalmente glicose, e os neurônios não aceitam ficar sem. Lembram? Vejam, no meu caso, se era para rolar 100% de sangue para ser distribuído por todo o meu corpo, eu só tenho 70%. Eu vou ter que distribuir 70% para todo o meu corpo. Vai chegar menos sangue no meu encéfalo? Vai. Se chega menos sangue ao meu encéfalo, vai chegar menos o quê? Oxigênio e nutrientes. Lembram que o encéfalo é cheio de rififi? Ele não aceita. Aí ele diz, ei, peraí, cadê o sangue que era para chegar em tanto por cento aqui para mim e não está chegando? Vou reclamar. Aí o que é que o sistema nervoso central faz? O que é que o encéfalo faz? Bota a pessoa para ficar tonta. Se essa vertigem ela não for revertida, ela não passar, essa pessoa vai o quê? Vai desmaiar, não vai? E aí o desmaio é a tentativa do corpo de quê? De preservar o corpo daquela pessoa, né? O organismo daquela pessoa que está com pouco oxigênio, que está com pouco glicose.
ele é econômico, né? Então, se ele está com pouco, ele não vai gastar o pouco que ele tem. Então, apaga a pessoa, tá certo? Então, essas são as 4 principais manifestações clínicas das pessoas que têm prolapso de válvula mitral, tá certo? Me diga uma coisa, vertigem é sinal ou sintoma? Uma vertigem leve, sinal ou sintoma? Sinal. Uma vertigem leve, bem leve, eu consigo ver que aquela pessoa está tonta ou só ela sente? Só ela sente, né? Só ela sente, né? Então é o quê? Um sintoma. Uma fadiga leve, sinal ou sintoma? Leve. Sintoma, Sintoma. Grave. sinal, Sinal e sintoma, os dois, né? é, Palpitações, sinal ou sintoma? sintomas, E sinal também, né? Se eu colocar um estetoscópio para escutar essa pessoa, eu vou ouvir, vou ver que ela tá com o coração acelerado? sim, Sim, né? Dispneia, sinal ou sintoma? Dificuldade para respirar, sinal ou sintoma? sinais e sintomas, né? Porque a pessoa vai se fadigar querendo encontrar o ar, vai se agitar. Exatamente. Perfeito. Cuidado, viu? Gente, como é que é feito o diagnóstico, né? Como é que eu fui diagnosticada, né? Quando cheguei lá no cardiologista, a primeira coisa que o cardiologista faz quando a gente vai para consulta é fazer a ausculta cardíaca, né? Então, logo que o meu cardiologista me auscultou, ele já percebeu que as minhas batidas cardíacas não eram em 2 tempos. Ele percebeu que o meu coração, a batia, não gerava apenas o tum e o tá, que é o que é considerado o que normal, fisiológico, né? Quando ele fez a ausculta cardíaca em mim, ele percebeu que tinha uma terceira bulha cardíaca, né? Que era o segundo tá, o tum, tá, tá, tá? Então, isso já é sugestivo para o cardiologista, né? Aí ele pede um eletrocardiograma, né? Que é aquele examezinho que coloca os eletrodos cardíacos, né? No nosso tórax, e é imprimido o traçado eletrocardiográfico, né? Se for um prolapso, se for um sopro muito severo, o traçado eletrocardiográfico ele vai dar alterado, tá bom? Ele pede também um Holter 24 horas, que é justamente o que mostra aí nessa imagem. O que é o Holter 24 horas? É como se fosse o eletrocardiograma, que você fica com os eletrodos durante um dia inteiro, 24 horas. E todos os sons cardíacos, eles são gravados em uma fita, em um aparelhinho que está ligado aos eletrodos. Vejam aqui na imagem que esse rapaz, ele está com um aparelhinho aqui pregadinho na cintura, onde estão conectados todos os eletrodos, os fios dos eletrodos que foram colocados no tórax dele, né? E aí esse coração vai ser gravado por 24 horas, ou Mas hoje tem um router que eu até usei ele. Que ele não, esse daí eu creio que é 24 horas, mas hoje tem um router que é durante 42 horas, se eu não me engano, que ele não precisa desses eletrodos, ele fica no braço, fixado no braço, e a pessoa só tira, tipo assim, quando vai tomar banho, e depois coloca de novo. Eu não conhecia, não, novidade, quero fazer. Esse router, ele tem aquela, tipo a abraçadeira do estigmométrico de velcro. Uhum. Aí você bota ele no braço e ele fica lá lendo. Durante 42 horas, o tempo dele é maior. Porque eu acho que para compensar, né, Pedro, essas questões da pessoa tirar para tomar banho e que não sei o que, bebê, bababá, né? Aí eu Isso. gostei desse roteiro 42 horas, eu quero fazer ele.
Se bem que eu acho super legal fazer esse roteiro 24 horas e ficar parecendo uma mulher bomba. Para quem não conhece, né, a pessoa passa no meio da rua, o povo olha assim, aí deve pensar, essa tá com o pé na cova. Eu gosto de ver o povo olhando assim para mim. Mas eu não sabia disso não, Pedro, é novidade para mim. Obrigada por compartilhar. Para ficar em casa mesmo. Como é? A clínica, o hospital, às vezes, disponibiliza para ficar com esse roteiro em casa mesmo. A pessoa só faz assinar o termo, né? Arrasou. Vou marcar uma consulta com o meu cardiologista. Inclusive, faz até um tempinho que eu não vou, eu sou sem vergonha, sabe? Vou atrás dessa novidade, dessa inovação tecnológica, não sabia? Obrigada por Verdade, compartilhar. professora, isso que Pedro falou, uma das meninas que eu cuido precisou de usar, assim, porque assim, ela era normal, boa toda, assim, do nada ela de sono profundo, um sono que não tinha quem acordasse ela. E assim o olho começou assim, sabe, o olhar não era normal, que você via que não era bem de sono. Aí chegou uma hora que eu me desesperei, liguei para a mãe, eu disse, venha-se embora e leva essa menina para o canto, essa menina não está normal, não. Cuida que o filho é seu, né, Rosa? Não, ela veio, ainda bem que ela veio nas carreiras, a pobre. Ei, Porque, novidade. Por isso que eu digo para vocês, ó, eu aprendo com vocês também. Não existe esse negócio que porque assim, como eram as duas e elas eram menores, dependia muito de mim, eu fiquei aperreada, né? é E foi preocupada, mesmo né, no com dia que ela medo ia de fazer acontecer. um exame. Aí ela estava de jejum, eu digo, pronto. Ela, não, mas ela com medo, não, já não está com fome, não. É algum problema, mas deram suco a ela, ela não tornou. Aí quando Meu veio assim, Deus. ainda ficou 2 dias tipo assim, desacordada. Uhum. Veio acordar 2 dias depois. Mas eu tive que Então, fazer todo o provavelmente exame. o prolapso dela é muito severo, né? Sim, só que aí depois fizeram todo o exame, ela usou esse aparelho para ser observada, mas não acusou nada. Até hoje é uma coisa sem explicação. Minha nossa, é mesmo. Interessante isso aí. Gostei disso Mas, aí. aí eu não sei, né? Porque, não, eu quero passar pelo que Pergunta, eu passei mulher. nunca mais. Pergunta a mãe dela o que foi, para tu me dizer. Fiquei interessada. É Tá novidade certo. para mim também. Aí, se tu souber, me chama no WhatsApp, viu? Tá vendo? Eu digo, ó, eu aprendo com vocês, não é só vocês que aprendem comigo, não. O aprendizado é uma via de mão dupla, né? Muitas coisas vocês sabem que é novidade para mim. E eu fico super grata de vocês compartilharem comigo. Show de bola. Vou atrás do Holter 42 horas. Vou sim. Vou lá no médico. O que é que você está sentindo? Nada. E quer o quê? O Holter 42. Gente, outro exame que é feito. O ecocardiograma, certo? O ecocardiograma, gente, é como se fosse uma ultrassonografia, sendo que do coração. Coloca aquele gelzinho no tórax, e aí vem com um aparelho, tipo de ultrassonografia, né? E aí a gente consegue ouvir bem direitinho as bulhas cardíacas, sabe? Num volume bem altinho. Então, o médico consegue ver o coração, né? É um exame de imagem e consegue ouvir, né? Se tem alguma outra bulha cardíaca que não é fisiológica, certo? Então, todos esses exames aí eu já fiz. E geralmente eles servem, eles guiam, né? Eles confirmam o diagnóstico. Tá certo? Beleza? O tratamento, gente. Como a maioria dos pacientes, eles são assintomáticos, ou seja, eles não apresentam manifestações clínicas, então, se teoricamente eles não estão sentindo nada, eles não precisam fazer nenhum tratamento, não precisam tomar nenhum medicamento, tá certo? Às vezes são prescritos antibióticos, por exemplo. Quando eu fui fazer a cirurgia para retirar os sisos, os últimos molares inferiores,
eu tive que dizer para o dentista, né, que eu tinha prolapso de válvula mitral. E aí, o que é que ele fez? Isso já é uma conduta meio que esperada dentro da odontologia, mas geralmente os dentistas, eles têm mais cuidado com pessoas que são cardiopatas, como, por exemplo, as pessoas que têm prolapso de válvula mitral. E aí, antes de fazer a cirurgia, ele prescreveu para eu tomar antibiótico 3 dias antes da cirurgia, que é o que a gente chama de antibiótico-terapia profilática. Profilática vem de profilaxia, que é a mesma coisa de quê? De prevenção. Então, em alguns casos, são prescritos medicamentos antibióticos, né? Para evitar uma infecção cardíaca bacteriana, como, por exemplo, a endocardite, tá certo? Professora, mas uma cirurgia odontológica poderia afetar o coração? Sim, poderia, certo? Se alguma bactéria caísse na corrente sanguínea, todo o sangue do nosso corpo não passa pelo coração? Então, essa bactéria chegaria ao coração, poderia comprometer o endocárdio? Poderia, né? Então, o médico já entrou com a antibiótico-terapia preventiva, né? Já para vedar possibilidades de agravamento por eu ser o quê? Cardiopata, tá bom? Em situações que o prolapso de válvula mitral é mais severo, né? Como, por exemplo, o meu não é tão severo, mas quando eu fui diagnosticada, eu tinha muitos sinais e sintomas que comprometiam a minha rotina diária, né? E aí, o que é que foi feito? Iniciou o uso de tratamento, foi iniciado o tratamento farmacológico com medicamentos que pertencem ao grupo dos beta-bloqueadores, tá certo? Isso é lá em farmacologia, tá certo? Exemplos de fármacos beta-bloqueadores: atenolol, metoprolol, propranolol. Geralmente, todos os beta-bloqueadores, gente, por que é que são chamados beta-bloqueadores? Porque lá no nosso coração, nas nossas células cardíacas, existem uns receptores específicos nas células que são chamados de receptores beta, tá bom? Quando eu faço o uso de beta-bloqueadores, eu estou utilizando medicamentos que vão cortar a ação desses receptores beta lá no coração. Se eu corto a ação, a atividade desses receptores beta lá no coração, o que é que eu ganho de bônus? O que é que eu ganho é menos palpitações, que eu sentia muita palpitação, né? Pode contribuir para a pressão arterial da pessoa, se ela for hipertensa, né? Faz com que a pressão normalize, tá certo? Vocês vão, se caso, né, não tenham prestado atenção, vão prestar a partir de agora, que todo hipertenso, quando ele é diagnosticado, quando ele é recém-diagnosticado, o primeiro medicamento que o cardiologista entra é o propranolol. Tá certo? Dificilmente vocês vão ver uma pessoa recém-diagnosticada como hipertensa não tomar propranolol. Por quê? Porque é um beta-bloqueador eficiente, tá? Ele funciona direitinho e ele é muito baratinho, tá certo? Se você for comprar o propranolol em farmácias, ele não chega a custar nem R$10, nem 8. Então, é mais fácil, né? Para fazer com que esse paciente faça o tratamento. Fora que, se não me falha a memória, é uma das medicações que faz parte do grupo que é distribuído na atenção primária à saúde, nas unidades básicas, tá bom? Aí, depois de um tempo, o cardiologista tira o propranolol, certo? Tanto da pessoa com prolapso ou da pessoa hipertensa. Por quê? Porque o medicamento ele passa a não fazer mais efeito, tá certo? Isso é super comum em pessoas hipertensas. Pode prestar atenção que pessoas hipertensas, elas começam dando certo com a medicação, daqui a pouco, mesmo tomando a medicação,
não faz efeito. Aí precisa ir para o cardiologista e ele troca todos os antihipertensivos. Por quê? Porque aquele já não estava agindo de forma adequada frente aos receptores beta do coração, tá certo? Quando eu fui diagnosticada, minha rotina estava sendo muito prejudicada devido ao prolapso, né? Então, naquele momento, o cardiologista que me diagnosticou, ele entrou com o metoprolol, tá certo? Que ele entrou com 25 miligramas, que é a dosagem mais baixa desse beta-bloqueador. Aí tem 25, 50, 75, 100, né? Aí quando eu comecei a tomar, eu melhorei bastante, bastante mesmo. Fiquei mais disposta, não tinha a questão das palpitações, né? Sendo que depois de um tempo começou a voltar tudo de novo. Por quê? Porque 25 miligramas não estava sendo o quê? Suficiente mais. Então ia ter que dobrar a dose. Daí eu passei a ser acompanhada por outro cardiologista e ele disse: Não, Silvinha, eu acho melhor a gente tirar a medicação, o seu corpo tentar se habituar, né? Como eu falei para vocês, o nosso corpo ele se acostuma tanto com o que é bom quanto com o que é ruim, né? Então, ele disse: Eu acho melhor o seu corpo tentar compensar por si mesmo enquanto você é jovem, porque quando você ficar mais velha, quando você estiver na terceira idade, indiscutivelmente você vai precisar fazer o uso de beta-bloqueador. E aí, se você continuar fazendo o uso agora, quando precisar, realmente lá na frente, nenhum mais vai fazer efeito, porque todos os receptores beta iriam estar dessensibilizados. Então, eu retirei o metoprolol, né? No início é péssimo, porque parece que você piora 1000 vezes mais, mas o corpo acostuma, né? No meu caso, que é que me incomoda hoje, eu não tenho essas palpitações, é muito difícil eu ter vertigem, que é a tontura, é muito difícil eu ter a dispneia, que é a dificuldade de respirar, mas quando minha rotina está um pouquinho mais puxada, eu fico muito fadigada, como eu estou atualmente. Fazia muito tempo, estava até comentando com minha mãe ontem, fazia muito tempo que eu não me sentia tão cansada assim, né? Porque eu trabalho pela manhã, dou aula, eu tenho a graduação à noite, eu tenho o mestrado, fora que voltaram as aulas práticas no grau, então teve um dia que eu saí do grau mais de 10 horas da noite, e isso estando acordada desde 5 da manhã. Então, meu coração, ele vai meio que falhando, né? Então, ultimamente, eu estou dormindo cedo, né? 9h30, 10 horas eu já estou deitada, já estou adormecendo, mas acordo já, parece que eu não dormi nada. Me sinto muito cansada mesmo, sabe? Às vezes me dá até uns tremores nas mãos de tanto cansaço, né? Mas é isso aí mesmo, né? Uma hora melhora ou piora, ninguém sabe. Mas não faço mais uso de medicação. Mas em caso de pessoas com prolapso grave ou pessoas que tenham a rotina afetada devido às manifestações clínicas, fazem o uso de beta-bloqueadores, tá bom? E aí eu dou uma dica para vocês, que a maioria dos beta-bloqueadores, gente, eles têm a terminação OL. OL, tá? Atenolol, metoprolol, propanolol, certo? Não são todos, mas a maioria, tá bom? E aí, gente, nos casos mais graves, né, naquelas pessoas que têm um prolapso muito grave, que já fez o uso de medicação, o corpo não responde mais às medicações, né, a medicação não faz mais efeito, tá certo? Elas precisam ser, sim, submetidas a uma cirurgia cardíaca, mesmo tendo todos aqueles riscos que nós já falamos, mas é melhor a pessoa ser submetida ao risco, né, do que morrer, pagar para morrer mesmo, né, chegar a fazer com que o coração fique insuficiente, pare de bater. É melhor se arriscar a pegar uma endocardite, é um risco, não é uma certeza, é uma probabilidade, né, do que o coração fadigar totalmente.
né? Aí é feita essa cirurgia cardíaca para substituição de válvula ou de cordas, tá certo? Tem linhas, a depender de qual seja a causa específica da PVM, do PVM dessa pessoa, tá certo? O que é que nós, da enfermagem, né, enquanto equipe de enfermagem, podemos fazer? A nossa assistência de enfermagem, né? Promover, né, fazer com que esse paciente mantenha-se em repouso no leito, né? Imagine que quanto mais atividade física, quanto mais ele se movimentar, maior vai ser o que? O regurgitamento de sangue, a volta de sangue do ventrículo esquerdo para o quê? Para o átrio esquerdo. Então, se o paciente fica paradinho, fica em repouso no leito, né? O coração dele não vai bater tão forte, não vai bater tão acelerado, né? Porque quando nós fazemos atividade, quando nós nos movimentamos, a frequência cardíaca o quê? Aumenta, tá bom? Mas aí quando a gente está em repouso, a frequência cardíaca, às vezes, ela até tende para uma bradicardia fisiológica. Então, se o coração está batendo tranquilo, suave, vai acontecer um refluxo menor de sangue, né? Voltando do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Tá certo? Nós devemos estimular, né? Nós devemos colocar o paciente, né, no leito em uma posição de semi-Fowler ou de Fowler, certo? Não sei se vocês lembram como escreve Fowler, mas é assim, certo? Cuidado para não confundir Fowler com Foley, certo? Fowler é posição, Foley é lá da sonda vesical, certo? Sonda vesical Foley é a sonda vesical de demora. Mas aqui Fowler é diferente de Foley, tá certo? Colocar o paciente em posição de Fowler ou semi-Fowler, certo? E é quando você vai deixar a cabeceira do leito, a cabeceira da cama semi-elevada ou elevada, 30 ou 45 graus, ou até mesmo 90 graus, quando a pessoa literalmente está sentadinha na cama, né? Encostada na cabeceira, né? Por que, gente, colocar, posicionar o paciente num Fowler ou num semi-Fowler, certo? Gente, coloquem o nomezinho de vocês, tá bom? Lá no chat, tá certo? O nome completo. Por quê, gente? Porque para uma pessoa que tem dispneia, que tem dificuldade de respirar, se nós colocarmos ela sentada, teoricamente, ela vai conseguir respirar melhor. Por quê? Porque quando ela inspirar o ar, o tórax dela vai ter como se expandir melhor do que se expandiria se essa pessoa tivesse deitada em decúbito dorsal, 0 graus no leito, tá certo? Então, a posição de Fowler ou semi-Fowler, certo? Ela facilita a respiração do paciente, tá bom? E nós vimos que uma das manifestações clínicas da pessoa que tem prolapso pode ser o quê? A dispneia. A dificuldade de quê? De respirar. Então, coloca esse paciente em uma angulação de 30, 45 graus ou até mesmo 90 no leito, certo? Para ele respirar melhor. Estimular o paciente, conversar, nós da enfermagem, nós temos meio que um pezinho lá na psicologia, né? A gente tem que saber conversar com os pacientes, né? De forma a estimular, a induzir a redução do estresse, da ansiedade desse paciente. Porque quanto mais ansioso ele estiver, quanto mais estressado ele tiver, maior vai o quê? Ficar o quê? A frequência cardíaca dele. Se a frequência cardíaca desse indivíduo aumenta, sobe, o regurgitamento de sangue também vai o quê? Aumentar. E não é isso que queremos. Não é verdade? O que é que compete a nós também, né? Fazer a administração de medicações, de fármacos, conforme esteja prescrito na prescrição médica. Certo? Então, a administração de farmacoterapia, ou seja, de terapia medicamentosa, CPM,
conforme prescrição médica. Tá certo, pessoal? Ok? E aí, alguma dúvida? Hoje? Eu vou mandar um vídeo para vocês, gente, que ele mostra direitinho como é que é a ausculta cardíaca de uma pessoa que tem prolapso. Vocês vão ver a ausculta normal, de uma pessoa normal, com bulhas em 2 tempos, tá certo? E vão fazer a comparação dessa ausculta de uma pessoa que tem PVM, certo? Vocês vão perceber que é bem diferente, tá bom? Lembrando que a terceira bulha cardíaca em quem tem PVM, ela é decorrente de quê? Do refluxo do sangue do átrio, do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Tá certo? Por isso que é chamado também de quê? De sopro. Tá bom? Ok, gente? E aí,